Acusações do passado têm assolado a vida de homens e mulheres a cada dia. Até mesmo aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Alguns pregadores e palestrantes ainda batem na tecla da maldição hereditária para os cristãos. É a parcela da culpa pelo passado dos seus familiares ou até de gerações passadas. Já não bastava o passado de alguém ser talvez trágico, agora a culpa é também do que até a quarta geração fez. Este não é um bate-papo sobre maldição hereditária. O meu objetivo é levar até você a paz, que excede o entendimento, não aquela que o homem pode dar, mas aquela que Cristo oferece a todos os que o aceitam como Senhor e Salvador. O que você precisa entender é que Cristo se sacrificou para que você tenha a salvação e o alívio de seus pecados. Mas o que é a culpa? A culpa é um sentimento causado por algum ato feito que trouxe uma certa inquietação na alma. Talvez um ato de vingança, um ato de violência verbal ou até física. Palavras jogadas ao vento sem pensar, que ainda incomodam a sua vida. Quero dizer a você que todos nós um dia fizemos algo que nos trouxe culpa. Alguns pregadores dizem que Pilatos até hoje não cansa de lavar as suas mãos no Hades pelo sentimento de culpa, porque negou um ato a favor do Filho de Deus. Em certos sermões, pregadores dizem que o fogo literal do inferno não será o maior castigo para o morador eterno, mas o que vai infernizar a sua vida é a culpa de não ter atendido a voz de Deus quando ele foi chamado para aceitar a Cristo. Uma culpa irreparável. Quantos não são ermitões, solitários em suas próprias casas? Quantos não abrem a sua boca com medo de ocasionar outras atitudes que possam trazer para ele a culpa? Vidas solitárias pela culpa. A culpa pode levar ao suicídio, acabar com um relacionamento, a culpa de não ter estudado, de não ter casado, a culpa de não poder ser prestativo à sociedade, à sua própria família. E essas são somente algumas culpas que podem estar fazendo parte da sua vida. Mas deixe agora a culpa e receba do trono de Deus uma palavra que pode mudar a sua vida. Infalível contra qualquer tipo de culpa. A prioridade de quem sofre com a culpa é ser entendido por alguém que não o julgue naquele momento, mas o entenda e o ajude a vencer. Como vencer a culpa que trazemos pelos atos cometidos no passado? Eu quero apresentar a você 3 pessoas que podem te ajudar a resolver este problema. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Você já os conhece? Então por que ainda sofre com este mal? Deus te amou tanto que colocou à sua disposição o seu Filho Jesus, o Espírito Santo, e ainda lhe concedeu uma palavra fiel e verdadeira a seu dispor. Basta você conhecer estas armas e entender que você não precisa se escravizar pelo seu passado. Para que você fique livre da culpa, é preciso que você peça perdão a Deus do que você fez. Basta você entender que quem se arrepende de seus erros, confessa e deixa, Deus é fiel para perdoar de qualquer tipo de ato. Provérbios 28, verso 13. Detecte o seu problema. Aquele que tem feito você de escravo, converse com Deus sobre ele. Desabafe com o Senhor dos Senhores o seu sentimento. Diga por que você fez aquilo. Abra o seu coração a Deus e peça que Ele perdoe a sua vida. Não fique com medo de dizer ao Senhor o que você fez por vergonha, porque Ele sabe muito bem o que você fez. Peça ao Senhor o que diz no Salmo 139, no verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos.
e vê se existe em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este deve ser o seu pedido, sincero diante do Senhor. E após você reconhecer que errou, e o arrependimento bater forte no seu coraçãozinho, sinta o refrigério do perdão de Deus na sua vida. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não aceite acusações do inimigo, porque a palavra de Deus diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Não existe mais condenação sobre você. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o que está à direita de Deus, e também intercede por nós. Romanos 8:34. Como vencer a culpa que trazemos pelos atos cometidos no presente? Você já parou para pensar que o diabo te acusa a cada dia? Por outro lado, você possui um advogado que nunca perdeu uma audiência, que é Jesus. Ele, Jesus Cristo, intercede por nós diante do Pai. O que as acusações de homens podem te afetar se diante do Criador você está perdoado? A palavra de Deus nos ensina que não devemos cometer pecados, mas se cairmos, devemos confessar os nossos pecados e a bênção do perdão será imediata em nossas vidas. Veja o que escreve o apóstolo João em sua primeira epístola, 1 João capítulo 1, verso 9, capítulo 2, do verso 1 e 2. Como vencer a culpa pelos atos cometidos dos nossos antepassados? Pecados dos antepassados? Ora, a palavra me diz em Ezequiel, capítulo 18, verso 20. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Não podemos nos esquecer que a palavra de Deus diz que toda a maldição que estava sobre nós foi levada por Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Creia, não há maldição mais sobre a sua vida. Pelo contrário, há bênção sobre sua vida. Não há mais pecado para ser cobrado. Jesus removeu inteiramente a dívida que existia sobre sua vida. Culpa nunca mais. Quem sabe o diabo tem usado as pessoas para atacar o seu passado na sua cara. Mas lembre o que a palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista às acusações do inimigo. Se existe aquela voz que vem aos seus ouvidos te acusar, se você já se arrependeu, pediu perdão ao Senhor em nome de Jesus, isto não é de Deus. Não aceite mais estas acusações. Resista à acusação do inimigo e diga a ele: os meus pecados foram lavados no sangue do Cordeiro. Sou livre deles pelo sangue de Cristo. Mas se você quiser lembrar o meu passado, eu vou lembrá-lo do seu futuro. Inimigo, você será lançado no inferno com seus anjos caídos. E eu estarei na glória com o meu Senhor, porque Ele já me deu perdão dos meus erros. A culpa não faz parte da minha vida. Eu não carrego mais este fardo. O profeta Isaías escreveu assim: eu, Deus falando, eu mesmo sou aquele quem apaga as suas transgressões por amor de mim, e teus pecados não me lembro mais. Isaías 43, 25. Deus falou que já apagou os teus pecados e não se lembra mais. Isaías 43, verso 22, escreve assim: desfaço as tuas transgressões como névoa, e os teus pecados como nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Eu quero concluir dizendo para você: não sofra com a culpa. Se você é cristão. Agora, se você sofre com a culpa, ainda não entregou sua vida a Jesus, se volte a Jesus.
Reconheça o seu sacrifício naquela cruz e receba o perdão dos seus pecados. E fique livre da culpa. Você não precisa mais carregar a culpa de nada. Deus te abençoe.